com GeoGebra. Desenhamos então uma figura. Um hexágono. E vamos recordar de que é que precisamos para efetuar uma translação. Precisamos daquilo que se chama um vetor. Alguma coisa, portanto um objeto que nos indica a direção e o sentido segundo os quais eu vou fazer a translação e ainda o deslocamento em termos métricos da figura, isto é, quanto é que eu me vou deslocar. Ora, vamos então começar por desenhar um vetor. Ora, o vetor está aqui, vetor definido por 2 pontos. Para isso precisamos precisamente de 2 pontos. Clicamos num e desenhamos um vetor qualquer. Okay. Vamos fazer aparecer o rótulo deste objeto, vetor U. E agora vamos ao nosso botão das transformações geométricas, que é este, e vamos aqui fazer translação por um vetor. Temos que selecionar o objeto, a transladar, e depois o vetor. Selecionamos o vetor, e pronto, temos o nosso objeto transladado. Verifiquemos que este vetor é precisamente a distância que cada ponto percorre. Reparem, a imagem do ponto da figura inicial, a imagem deste outro ponto, a imagem deste, a imagem deste, a deste e finalmente a imagem deste outro ponto. Reparem também uma coisa interessante, é que eu posso alterar a distância, a direção, o sentido e o comprimento do vetor. O sentido também posso. Portanto, eu posso pôr como muito bem me interessar. Tá bom? Vamos deixá-lo assim agora. Vamos agora ver como é que eu uso a translação, por exemplo, numa figura, na construção de uma figura do tipo daquelas do Escher, como fizemos no início desta unidade. Vamos começar por construir um quadrado. Já sabem que as figuras funcionam bem em polígonos regulares, portanto, tendo como base polígonos regulares, quadrados ou triângulos equiláteros. Vamos dizer que sim, que temos 4 lados. Ele vai nos construir o quadrado. Vamos aqui puxar para baixo. Vamos agora construir um polígono aqui num dos lados, por exemplo, neste. Desta vez eu vou fazer algo um bocadinho diferente. Depois, não se esqueçam, temos que acabar no mesmo. Portanto, desenho aqui uma linha quebrada, não é? Ora, o que agora pretendemos é transformar esta linha noutra linha quebrada, mas que apareça aqui neste outro lado do quadrado. Para isso, precisamos ter um vetor. Ora, a direção terá que ser deste ponto para este, a direção e o sentido. Direção, portanto, deste lado do quadrado, o sentido deste ponto para este e o comprimento igual ao comprimento do lado do quadrado. Vamos então traçar o vetor da nossa translação. E vamos efetuar a translação. Temos aqui a nossa figura obtida por translação. Para fazer aquilo que chamam uma reflexão deslizante, sabem que temos que ter duas transformações. Ora, já temos uma translação, agora podemos ter, por exemplo, uma simetria sim, em relação a este eixo, aqui em relação à diagonal, esta diagonal, que vocês já sabem que é um eixo de simetria do quadrado, e vamos para construir, portanto, agora uma linha quebrada neste lado do quadrado por simetria de reflexão. Vamos ao nosso botão, reflexão numa reta, clicamos no polígono, clicamos na reta e aqui temos a nossa imagem. Esta imagem agora pode ser transformada noutra que tenha por extremos os lados deste quadrado por translação também. Qual será o vetor agora? Ora, o vetor terá que ter mesmo o comprimento do lado
do quadrado, mas agora tem que ter a direção, não é? Tem que ter a direção deste lado. Destes lados aqui e o sentido de baixo para cima. Vamos fazer a translação. Ora, eu quero esta figura e este vetor. Pronto, temos a nossa figura. Se quisermos agora a figura se quisermos manipulá-la de modo inteiro, digamos, a figura como uma só, já sabem que temos que fazer aqui, clicar no polígono e vamos agora clicar em todos os pontos. Agora, por exemplo, aqui interessa-nos aquele ponto, se calhar não. Vamos fazer tudo, porque noutras circunstâncias poderá interessar. Pronto, sabem que temos que acabar exatamente no sítio onde começamos. Não sei se esta figura vai ficar muito bem por causa disto aqui. Se calhar não vai, a figura não vai ficar exatamente como está ali. Mas pronto, foi uma tentativa. Nós vamos agora, o quadrilátero, vamos, digamos, apagá-lo. Apagá-lo, entre aspas, não é? O próprio vetor agora vamos esconder, não é? Porque não precisamos dele. Coisa, parece que isto não foi afinal. Ficaram aqui estas duas linhas que não eram do nosso interesse, mas pronto. Agora já podemos manipular a figura como uma só. Esta figura não ficou, digamos, muito interessante, não sei. Pode parecer uma rã, mas foi a que agora surgiu. Pronto, acabou o nosso tutorial sobre translações e reflexões deslizantes.